Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem e firmes no Senhor. Permanecemos ainda no isolamento social, né? Infelizmente não podemos estar juntos aqui como igreja, mas temos como juntos aprender da palavra de Deus e estudarmos mais um texto bíblico do Evangelho de Mateus. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 15 deste Evangelho. Nós estamos exatamente na metade da exposição do Evangelho de Mateus. Eu iniciei essa exposição em outubro de 2017, então foram 93 pregações aqui até este momento, o que já dá para ter uma previsão quando que nós vamos terminar a exposição deste livro. Provavelmente mais 3 anos, né? Lá por 2023, com a ajuda, com a graça do Senhor e com a vontade dele, se assim ele quiser, nós vamos encerrar a exposição deste livro tão importante, que é o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos analisar um texto onde nós teremos mais um momento de oposição ao ministério de Jesus. Este é um texto um tanto quanto longo e por conta disso eu vou tratar deles em algumas partes. Nós vamos fazer a leitura do texto todo, que é o capítulo 15, versos de 1 até 20, mas a exposição desta noite vai ficar restrita nos versos 1 a 6. Então, se você já abriu a sua Bíblia em casa, eu peço que você acompanhe a leitura comigo. O texto do Evangelho de Mateus diz o seguinte: Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: Porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Vamos orar. Bondoso Pai, querido Deus, nós pedimos a Tua direção agora durante essa exposição, este texto tão importante, Deus, que narra mais uma vez a oposição dos líderes judaicos ao ministério de Jesus Cristo. Nós temos muito que aprender com isso, Senhor, nós temos que aprender com os erros dessa categoria, Senhor, em especial, da qual Jesus tantas vezes confrontou. Hoje nós trataremos sobre a tradição, Deus, que muitas vezes pode acabar ocupando o lugar da palavra de Deus na vida das congregações e até mesmo nas nossas vidas pessoais. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ensine por meio do texto e que o Senhor nos convença através do Teu Santo Espírito da Tua verdade. E que o Senhor nos proteja também, Senhor, durante esse tempo do qual nós não podemos estar juntos, porém, unidos em o mesmo Espírito estamos para aprender a Tua Santa Palavra. Nos dá do Teu alimento, Senhor, aquele alimento que nos sustenta, porque é Ele que nos mantém em paz e confiantes, cheios de esperança em momentos como o que estamos vivendo. Nós agradecemos por tantas bênçãos e pela Tua grande misericórdia conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então o assunto, irmãos, principal da exposição de hoje será os perigos da tradição.
E é bom deixar claro desde já que a tradição em si, ela não é algo ruim, algo que precisa ser necessariamente desprezado. O problema se encontra quando, por algum motivo, nós passamos a valorizar a tradição acima da própria palavra de Deus. E esse é um risco real que nós corremos. Em especial quando nós falamos do contexto da igreja local, o lugar onde nós congregamos. Nestes 6 primeiros versículos, nós temos alguns erros aqui que nós podemos igualmente vir a cometer se nós passarmos a dar uma importância maior do que a importância devida em relação à tradição. O meu propósito essa noite é analisar este terrível erro cometido pelos fariseus e escribas que estão relatados aqui por Mateus no seu evangelho, porque nós devemos aprender com esses erros e nos mantermos distantes deles. Como todo pecado, é importante nós reconhecermos que este é um risco real que nós corremos. Muitas vezes nós tendemos a olhar para essas categorias dos fariseus, dos escribas, com uma certa distância, como se essas fossem umas categorias que eles cometeram erros que nós jamais cometeríamos. Mas não, nós corremos um risco real de sermos pequenos fariseus, de sermos pequenos escribas. Não significa que porque hoje estamos andando firmes no caminho da palavra, que nós automaticamente estamos imunes para sempre de cometermos este mesmo erro e de passar a vir a dar mais valor às tradições adquiridas ao longo dos anos do que à própria Bíblia. Talvez isso hoje possa parecer um tanto quanto distante de nós. Parece que é algo que seja meio improvável de acontecer, porque nós somos, de fato, uma congregação muito nova. Mas, irmãos, com o passar dos anos, nós vamos certamente adquirindo certas tradições, certos costumes, que podem, sim, nos conduzir para o mesmo erro dos religiosos do tempo de Jesus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, de acordo com o texto de hoje, o apego à tradição pode nos levar, em primeiro lugar, a cometer julgamentos errados. Reparem comigo no verso 1 e 2. Ele diz ali: então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Então, para iniciar aqui, este então, que abre aqui o capítulo 15, ele é um então muito vago. Ele não deve ser entendido como se este evento aqui acontecesse de maneira subsequente ao evento que encerrou o capítulo 14. Mateus ele inclui este relato com o propósito de demonstrar a progressão da oposição que Jesus vai passando a enfrentar dentro do seu ministério. Até esse momento, a oposição vinha diretamente e abertamente da parte dos fariseus. Porém, neste momento, nós temos aqui no texto fariseus e escribas pela primeira vez unidos em oposição. E esta não era uma oposição qualquer. Observe que este grupo de líderes religiosos do povo vieram de Jerusalém até Jesus. E isso, irmãos, pode ser visto como uma comitiva oficial, um grupo de especialistas. Eles provavelmente eram líderes respeitados em meio ao povo judaico. Eles se organizaram para uma viagem, eles viajaram até onde Jesus estava. E qual o propósito dessa viagem? Era encontrar algum motivo para acusar Jesus. Encontrar algum meio de parar o ministério de Cristo. Eles queriam calar a pregação do Messias. E logo eles encontram um motivo. E mais uma vez, irmãos, em semelhança ao que já havia acontecido em Mateus, no capítulo 9, verso 14, naquela controvérsia que os fariseus tiveram em relação ao jejum, esses líderes ardilosos que são, eles não acusam Jesus diretamente.
Mas eles usam o comportamento dos discípulos para dirigir a acusação. E isso não passa de uma mera tática, porque o discípulo, ele sempre é uma representação do seu mestre. Os discípulos, eles seguiam os costumes do seu professor. Acusar os discípulos era o mesmo que acusar o próprio Senhor Jesus. E qual a acusação? A acusação, segundo o texto, é porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Percebam que a acusação que eles fazem não é relacionada à lei de Deus, os mandamentos expressos no Antigo Testamento. A acusação é clara. Os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos. Os fariseus e os escribas acusam os discípulos de Jesus de não observarem as tradições religiosas. E explicar, irmãos, esta questão das tradições e como que elas surgiram no tempo de Jesus seria um assunto bastante longo para ser tratado, mas eu vou tentar aqui resumir o máximo possível. No período do exílio, o povo judeu, ao ser levado cativo, ao ter perdido o templo sagrado, o povo percebeu que tudo aquilo que eles haviam acontecido a eles era uma consequência ao abandono do povo à lei do Senhor. O profeta Ezequiel, o profeta Daniel, o próprio Esdras, eles já haviam apontado este caminho. Era necessário um retorno às Escrituras. E neste período, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, surge a sinagoga judaica. A religião, ela passou do templo com os seus sacrifícios naquele período, muito mais centralizado agora nas sinagogas e no estudo da palavra de Deus. Neste contexto, surgem os escribas, que eram homens preparados e treinados especialmente para produzir cópias fiéis das Escrituras. E, consequentemente, ao se dedicarem no trabalho das cópias, eles acabavam se tornando especialistas na lei. Ainda neste mesmo contexto, aparecem os mestres da lei, que eram aqueles que estudavam, que interpretavam e que aplicavam a lei de Deus para o povo comum. E como os judeus entenderam que todo o sofrimento que veio sobre eles por meio do cativeiro aconteceu pelo seu distanciamento e pela transgressão dos mandamentos, eles passaram então a desenvolver uma espécie de barreira de proteção por meio das tradições que cercavam os mandamentos com o propósito de impedir que o povo voltasse a pecar contra o Senhor. A intenção até poderia ser boa, só que essas tradições, com o tempo, elas passaram a ganhar força. E logo elas acabaram possuindo o mesmo peso de autoridade do que o próprio cânon do Antigo Testamento possuía. O exemplo claro disso está no texto. Por que seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem. A acusação que eles fazem aqui não é por falta de higiene da parte dos discípulos. Lavar as mãos antes de comer, ela não poderia ser feita de qualquer jeito por um judeu. A tradição, ela dizia que o homem deveria derramar água em uma mão com uma única enxaguada. Essa era a maneira de limpar as mãos antes das refeições. E isso não era feito por uma questão de higiene, mas por uma questão de purificação cerimonial. A lei de Deus, ela possui sim várias regras que tratam da pureza cerimonial, mas nenhuma delas fala sobre lavar as mãos antes das refeições. Isso aqui era um acréscimo que foi produzido por homens, algo que com o passar do tempo se tornou uma tradição religiosa e que já havia adquirido peso de igualdade com a palavra de Deus. E este é o primeiro perigo que o apego à tradição pode nos levar a cometer, que são julgamentos errados. Esses líderes religiosos do povo estavam julgando Jesus e os seus discípulos com base na tradição.
E isso demonstra uma preocupação muito maior em manter intactas as tradições dos anciãos do que de manter intacta a própria palavra de Deus, porque em lugar nenhum na lei de Moisés era determinado fazer tal coisa. E ao querer manter a tradição, eles acabavam por promover um falso julgamento. E quantos exemplos, irmãos, atuais nós poderíamos dar aqui em relação a essa supervalorização da tradição? Vários exemplos, mas eu imagino que poucos exemplos superam a própria Igreja Católica Romana, que confessadamente coloca a tradição como um dos pilares sustentadores da Igreja. Eles colocam a tradição com o mesmo peso de igualdade em questões de autoridade do que a própria Bíblia. Só que ao fazer isso, ao colocar, como um tripé sustentador da igreja, então eles colocam ali a palavra de Deus, a tradição da igreja e a palavra, a autoridade do Papa. Quando eles fazem isso, não é a mesma coisa que os escribas e os fariseus estão fazendo aqui com Jesus? Nós acabamos de passar pela Semana Santa, E de acordo com a tradição católica romana, se você comer carne na Sexta-feira Santa, você comete uma transgressão. Não é a mesma coisa você fazer um julgamento de alguém que não cumpriu uma tradição, como se aquilo tivesse o mesmo peso de transgressão contra a palavra. São inúmeros preceitos humanos que são colocados como que tendo o mesmo peso do que os próprios mandamentos de Deus revelados na sua palavra. Mas não vamos ficar só nos católicos. Uma das acusações que são feitas contra nós, protestantes, é por conta da nossa diversidade. São centenas e centenas de denominações diferentes. Cada uma contém a sua série de tradições que diferenciam uma das outras. E por que será que existem tantas denominações se todas, pelo menos teoricamente, seguem a mesma Bíblia? Por que existe tanta diversidade se a regra deveria vir do mesmo livro? Isso ocorre, irmãos, porque a nossa teologia, as nossas regras e práticas que são postas na igreja local, ela deveria ser completamente formulada pelas Escrituras. Só que muitas vezes a nossa interpretação, a nossa teologia, ela acaba sendo influenciada pela tradição ou até mesmo pela própria cultura. Com isso, você tem esse cenário de inúmeras denominações, onde muitas vezes uma acusa a outra por conta das suas práticas, e isso promove uma desunião muito grande entre os protestantes. Muitas vezes você vê igrejas defendendo aquilo que é meramente cultural ou tradicional, e aí nós abrimos mão de defender aquilo que realmente é fundamental, aquilo que realmente deveria nos unir como protestantes, em um mesmo propósito, que é a propagação do Evangelho, das boas novas de Cristo. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. A única regra de fé e prática que devemos seguir deve ser sempre e unicamente a Bíblia, sob o risco de que a tradição pode nos levar a julgamentos errados. O segundo perigo da tradição é que valorizarmos ela em excesso pode nos levar à transgressão. A partir do verso 3, diz a palavra de Deus: Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e sua mãe, e quem maldizer o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai e a sua mãe: a ajuda que você receberia de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. A resposta de Jesus à acusação feita dos escribas e fariseus nem é de fato uma resposta.
Nós não vemos aqui Jesus justificando o comportamento dos seus discípulos na questão de lavar as mãos antes da refeição. Jesus passa ao ataque. Ele expõe as próprias incoerências do apego às tradições que esses líderes religiosos possuíam. Jesus faz aqui uma distinção fundamental entre aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia determina e o perigo das interpretações, que acabam se tornando regra, tradições que passam a ter a mesma importância ou às vezes importância até mesmo superior do que a própria Escritura. E ao se valorizar demais a tradição, acabam por transgredir aquilo que é mandamento de Deus. Eles pecam por dar mais atenção aos intérpretes da lei do que à própria lei em si. Jesus, então, ele entrega para eles um exemplo claro disso, daquilo que acontecia dentro da própria cultura judaica daquele tempo. Cristo ele cita 2 mandamentos de Deus relacionados ao cuidado dos filhos com os seus pais. Ele diz: honra o seu pai e sua mãe. E quem maldisser o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Ele está aqui citando o Êxodo 20, verso 12 e Êxodo 21, verso 17. E aí depois disso, Jesus afirma que eles transgridem esses mandamentos de Deus por meio da tradição. Existe um mandamento claro de Deus. E esse mandamento afirma uma obrigação dos filhos em cuidar dos seus pais. Porém, esses líderes aqui pecavam e levavam o povo em geral a transgredir também este mandamento de Deus por meio das suas próprias interpretações da lei, por meio das suas próprias tradições. Nas suas interpretações da lei, eles diziam ao povo que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. O que isso significa? Que o compromisso de um filho em cuidar dos seus pais poderia ser quebrado se essa pessoa declarasse que os bens ou o dinheiro que seria usado no sustento dos seus pais na velhice seriam ofertados a Deus no templo. Nós devemos lembrar aqui, irmãos, que naquele tempo, naquela época, não existia aposentadoria. Não existia nenhum auxílio do Estado para cuidar do idoso. A partir do momento que uma pessoa chegasse na sua idade mais avançada, onde ela não conseguia mais produzir o seu próprio sustento, esses idosos, eles passavam a depender completamente do cuidado dos seus filhos. Mas, por conta da tradição, por conta da interpretação dos mestres da lei, um homem, por simples ganância ou por outros motivos obscuros, ele poderia se desligar das suas obrigações como filho. Ele poderia abrir mão das suas responsabilidades com seus pais. Bastava ele dizer que o dinheiro que havia reservado para o sustento dos pais, os bens que ele usaria para isso, ele estaria ofertando no templo. A tradição suplantava a própria palavra de Deus. E a tradição levava essas pessoas a transgredir mandamentos claros do Senhor. E essa postura de valorizar mais a tradição e as interpretações dos mestres do povo judeu, que conduziam as pessoas a transgredir a lei nos mandamentos relacionados ao cuidado dos pais, essa prática ainda conduziria o povo a transgressões piores. Nossa, mas há algo pior do que deixar os pais nessa situação? Essa postura orgulhosa conduzia e conduzirá no progredir aqui do Evangelho de Mateus este povo para longe da palavra de Deus, que neste momento da história está sendo revelada por meio do Messias Jesus Cristo. O povo, ao dar ouvidos a esta liderança religiosa, vai ser o povo que clamará pela crucificação do Messias. O Messias que foi enviado por Deus para libertar o povo dos seus pecados. Pelo apego à tradição, eles rejeitariam o Salvador.
E nunca é demais nós trazermos esse alerta. Eu creio que você certamente já ouviu isso aqui na igreja alguma vez. Nós jamais devemos confiar cegamente em tradições ou interpretações de quem quer que seja. Nós jamais podemos confiar na palavra de outras pessoas. É claro que Deus constitui homens para liderar a sua igreja neste mundo. Pastores mestres que ensinam o povo de Deus nas igrejas locais, mas sempre é minha tarefa, é sua tarefa, é tarefa individual verificar o que está sendo ensinado. Compare tudo com a palavra de Deus. Veja se a interpretação que aquele líder está tendo está de acordo com o texto bíblico. Se aquilo é realmente o que o texto está claramente dizendo. O povo judeu, ele deveria ter conferido os textos da lei de Moisés e ter questionado a interpretação que era dada pelos religiosos. Opa, tem algo errado aqui. Como que eu posso estar livre da minha responsabilidade no sustento dos meus pais idosos, se a lei diz que eu tenho que honrá-los? Segundo o texto bíblico, não há exceção. Os líderes estão dizendo que esse Jesus não é o Messias prometido. Eles dizem que Jesus opera sinais pelo poder de Satanás. Mas o texto bíblico, as profecias dizem que o Messias viria ao mundo e que estes sinais que esse Jesus opera seriam a prova que autenticaria o seu ministério. O povo judeu deveria ter questionado. Da mesma forma, hoje, nós não temos desculpas de sermos enganados. Nós vamos nos deparar com líderes religiosos afirmando tudo que é tipo de coisa, dizendo que Jesus não é Deus, dizendo como que é possível Jesus ser Deus. Isso fere o monoteísmo bíblico. Jesus é só um ser humano que foi criado por Deus, um ser de luz, uma pessoa que foi um grande líder de moral e coisas desse tipo. A nossa postura diante deste líder é pegar a Bíblia e dizer: só um pouquinho. Mas aqui em João 10, nós temos Jesus afirmando claramente que ele era Deus. Tanto que os próprios judeus que ouviram as suas palavras quiseram apedrejá-lo por blasfêmia. Se Jesus estava mentindo aqui, como que ele pôde ressuscitar? Como que Deus ressuscitaria um mentiroso? A igreja que eu frequento diz que para ser salvo, eu preciso estar obrigatoriamente congregando com eles. Ou a igreja diz que eu preciso crer em Jesus, mas fazer caridade. Que eu preciso dizimar. Que eu preciso fazer isso. Que eu preciso fazer aquilo. Mas o apóstolo Paulo, quando eu leio nas suas cartas, ele diz que o justo viverá pela fé. Que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. Será que o que está sendo pregado está certo? O pastor da minha igreja diz que o sinal de se ter a bênção de Deus, o sinal de uma pessoa realmente abençoada por Deus, é alguém que tem sucesso, que tem prosperidade, que vive em paz nessa vida. Mas olha como viveram Cristo e os apóstolos. E parece que esse não era o padrão bíblico. Irmãos, o que mais nós temos no mundo são líderes guiando as pessoas nas suas próprias interpretações e tradições de determinadas igrejas ou seitas. A fonte da autoridade em nossa vida deve ser sempre a palavra de Deus. Se você hoje faz parte de uma igreja que prega a palavra, se você é ensinado por pastores que expõem o texto bíblico com clareza, se você tem crescido no conhecimento das Escrituras,
louve ao Senhor, porque é Ele que tem te guardado no seu reto caminho. Nós devemos entender que há um perigo muito grande na tradição. Existe o perigo de julgamentos errados. Existe o perigo de transgredirmos os mandamentos de Deus quando nós damos ouvidos mais às interpretações humanas do que à própria palavra. E por fim, existe o risco de, com isso, acabarmos por desprezar a palavra de Deus. A parte final do verso 6, ela é devastadora. Jesus diz: e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Em outras palavras, desta forma, por causa do valor que vocês dão para a sua tradição, por conta de valorizarem mais as interpretações e os comentários dos seus líderes, ao invés de dar a máxima atenção ao texto sagrado, vocês acabam por desprezar a palavra do Senhor. Marcos, no seu evangelho, ele coloca isso ainda em outras palavras que parecem ser ainda mais claras. Ele diz em Marcos 7,8: rejeitando o mandamento de Deus, jogando fora, vocês guardam a tradição humana. Vocês rejeitam a palavra e se apegam à tradição. Percebam só como Jesus não está exagerando em nada aqui. Para vocês terem uma ideia, o Talmud judaico, que é uma série de comentários e explicações da Torá, ele diz assim: colocar-se contra as palavras dos escribas é mais digno de punição do que colocar-se contra a palavra da Bíblia. Vocês conseguem perceber o perigo, o risco de algo desse tipo? Você não pode questionar a palavra do escriba. É pior questionar o escriba do que questionar a Bíblia. Imagina só você estar numa igreja que afirma que somente a interpretação daquela igreja é a certa, é a válida. Que se você se colocar contra esta igreja, então você vai se tornar mais digno de punição do que se você se colocar contra a Bíblia. Isso seria terrível. Na verdade, isso é um grande absurdo. E talvez você esteja pensando nisso: nossa, mas quem que frequentaria uma igreja dessas? Mas a verdade, irmãos, é que a igreja dos maiores falsos profetas que já pisaram neste mundo, elas normalmente atraíram muitas e muitas pessoas. Se nós pegarmos os grandes profetas dos nossos dias aqui no Brasil, nós veremos igrejas abarrotadas de pessoas. Como isso é possível? Como é possível as pessoas seguindo falsos profetas? Esses líderes mesmos aqui do texto, eles atraíam multidões. Não se esqueçam que esses mesmos líderes conseguiram convencer a grande massa da população judaica em Jerusalém a exigir a crucificação de Jesus. Eles conseguiram convencer aquelas pessoas que em vários momentos se maravilhavam com as palavras de Jesus e com seus milagres. E eles estavam lá, gritando, inflamados por esses líderes: crucificam. O processo, ele continua o mesmo até hoje. Como pode as pessoas serem tão facilmente enganadas? E essa é uma pergunta relativamente fácil de ser respondida. Basta nós pensarmos: o que a Bíblia ensina sobre o nosso coração, o coração humano? A Bíblia diz que o nosso coração ele é corrupto, ele é pecaminoso, ele é rebelde contra Deus e ele se rebela contra a santidade de Deus que é expressa na sua lei. O que esses líderes eles fazem? Eles ensinam
a toda uma geração corrupta, a todo um monte de pessoas que possuem um coração pecador, eles ensinam a eles uma forma legal, um caminho justo para transgredir a santa lei de Deus. No caso do texto, esses falsos mestres ensinavam o povo a estar desobrigados de cumprir o mandamento de honrar o pai e mãe, de uma maneira que ainda parecia piedoso da parte deles. Eu não honro os meus pais, eu não sustento os meus pais, porque na verdade eu ofertei todo o recurso que eu tinha para o Senhor. Olha como eu sou piedoso. E as pessoas deviam lá bater nas costas. Nossa, que piedoso da sua parte, parabéns. Irmãos, não é exatamente isso que está sendo feito em milhares e milhares de igrejas e seitas que se utilizam da Bíblia no mundo todo? A palavra de Deus está ali. Ela é vista ali de vez em quando. As pessoas entram com a Bíblia embaixo do braço. Porém, nunca é dada para as Escrituras a primazia. Ela é sempre um acessório. E por ser acessória, ela acaba por ser desprezada em favor de tradições e em favor de interpretações meramente humanas. Vamos pegar um exemplo aqui. Talvez você já tenha frequentado, visitado ou conheça alguma pessoa que faz parte de uma seita neopentecostal. O que seria uma seita neopentecostal? São igrejas ditas como evangélicas, mas a sua pregação ela é centrada na prosperidade material e além disso eles possuem os seus amuletos. Você vai encontrar lá a rosa ungida, o sal ungido, campanhas de prosperidade, coisas desse tipo. O que essas igrejas fazem, se não providenciar um caminho santo para a cobiça? Um caminho justificável para o desejo pecaminoso de riqueza, para o apego ao dinheiro e aos bens materiais. O que elas fazem senão isso? A mesma coisa que os fariseus faziam. Você pode perceber que nessas igrejas a palavra de Deus nunca é pregada. Mesmo que você me diga, mas pastor, eu já fui em uma igreja dessas e tinha lá sim o tempo de pregação da palavra. Era 15, 20 minutos, mas tinha pregação. E aí eu preciso definir para você o que é uma pregação. Uma pregação, irmãos, quando o pastor prega, ele precisa ler o texto bíblico, ele precisa explicar o texto bíblico e ele precisa aplicar o texto bíblico na vida das pessoas. E isso pode ser feito de maneira sequencial, como nós fazemos aqui na igreja. Nós pregamos um livro da Bíblia do início ao fim. Estamos no Evangelho de Mateus, iniciamos lá no capítulo 1, verso 1, hoje estamos no 15, vamos encerrar no capítulo 28. Ou então, o pregador vai escolher um tema específico. E aí ele escolhe um ou mais textos bíblicos que falam daquele assunto que ele escolheu. E ele procede da mesma maneira. Leitura do texto, explicação do texto dentro do seu contexto histórico e gramatical e aplicação do texto à nossa vida. O que nós observamos hoje, na maioria das igrejas evangélicas, não é pregação. O que ocorre é uma palestra. O orador lá, ele conta as suas ideias e aí utiliza algum texto isolado. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de cuidado com o contexto do texto, o seu contexto histórico e gramatical. O pregador simplesmente usa um ou outro texto bíblico para servir como uma forma de autenticar as suas próprias palavras. E eu vou dar um exemplo prático de algo assim. Eu quero pregar sobre o poder da oração, mas no sentido de convencer as pessoas de que Deus, Ele está aí para nos dar tudo aquilo que a gente deseja. Um exemplo de uma pregação nesse sentido, eu diria: saibam, irmãos, que tudo que você pedir para Deus, Ele vai te dar. Tenha essa certeza. Peça sucesso.
peça prosperidade, peça um carro novo. Você vai receber. E você vai receber porque você é um filho de Deus. Creia nisso. Tome posse desta vitória. Porque está escrito na Bíblia. O texto bíblico nos diz, se você abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, verso 15, diz lá: se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A Bíblia é clara. Estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feitos. Você precisa ter essa certeza. Você precisa tomar posse dos pedidos que tem feito a Deus. Tiago também diz, lá no capítulo 1, versos 5 e 6, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Peça com fé, em nada duvidando. Peça com fé, nunca duvide. Tome posse da bênção na sua vida. Irmãos, eu tenho certeza de que isso convenceria muitas pessoas. Isso convenceria pessoas sinceras que simplesmente desejam uma vida melhor materialmente. Pessoas que estão lá trabalhando duro e às vezes conseguem o mínimo do sustento necessário. Mas também, irmãos, vai convencer muitas pessoas gananciosas. Convence muitos corações rebeldes de Deus e que querem ter na sua mente uma visão de um Deus que é nosso servo. Um Deus que só existe para atender os nossos desejos pessoais. Querem escapar da visão de um Deus justo, juiz, e querem um Deus que seja encolerado por eles e que atenda a todos os seus desejos. Agora, qual o ponto de uma pregação nesses termos? Esta é uma pregação que usa do texto bíblico para fortalecer um ponto de vista, mas que ignora o contexto, que despreza a palavra de Deus com o objetivo de validar a interpretação humana. No texto de João, de 1 João que eu usei, eu simplesmente desconsiderei o versículo anterior, que dizia que Deus atende todos os pedidos que são feitos segundo a vontade de Deus e não a nossa. No texto de Tiago, eu simplesmente omiti partes do texto que falam que esse pedido, citado pelo autor da epístola, era a sabedoria que vem do alto. Era um pedido por sabedoria, uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que nos conduz à palavra de Deus, uma sabedoria que nos conduz a reconhecer os nossos próprios pecados e a buscar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Essas igrejas acabam atraindo multidões porque simplesmente oferecem aquilo que um coração carnal, sem arrependimento, que não quer ser confrontado com o seu pecado, mas deseja. Quem não quer uma vida melhor? Quem não gostaria de desfrutar de prosperidade, saúde e sucesso neste mundo? Quem não gostaria de ter tudo isso e ainda de maneira fácil, caindo do céu? Mas não se deixem enganar, irmãos. Não se deixem enganar. Se existe uma herança, uma tradição aqui, que eu pretendo deixar para esta igreja quando o meu tempo como pastor passar, é uma submissão e reverência ao texto bíblico e não às minhas próprias ideias, ou a ideia de qualquer outro pastor ou homem sábio. Compare tudo, questione tudo olhando para a revelação de Deus a nós. Tem uma frase de Agostinho de Hipona que serve muito bem como um lema. Esta frase está inclusive estampada aqui na igreja em um banner, lá nos primórdios, quando nós começamos a plantação dessa congregação. E essa frase tem muito significado para aquilo que nós falamos até aqui. Agostinho de Hipona ele diz assim: todo aquele que ler estas explanações, quando tiver certeza do que afirmo, caminhe lado a lado comigo. Quando duvidar como eu,
investigue comigo. Quando reconhecer o seu erro, venha ter comigo. Se o erro for meu, chame a minha atenção. Assim haveremos de palmilhar juntos o caminho da caridade, em direção àquele de quem está dito: buscai sempre a sua face. Quanto mais próximos pessoalmente nós estivermos da verdade bíblica, mais longe do erro nós estaremos. Por isso, caminhe lado a lado comigo nessa investigação. Examine o texto bíblico comigo. Se você estiver certeza da interpretação que eu estou dando hoje aqui, da explicação que eu dei do texto, então vamos junto. Se você duvidar de algo que foi dito, investigue, me confronte. Se eu estiver errado, graças a Deus por isso. Se você estiver errado, admite o seu erro. Vamos caminhar junto buscando a face de Cristo, que se revela por meio das Escrituras. Valorizar em excesso a tradição pode nos levar ao caminho do desprezo em relação à palavra de Deus. Reforço algo que eu falei no início: a tradição ela não é algo necessariamente ruim. A tradição ela é construída ao longo de uma história. A tradição valoriza os feitos e as conquistas do passado. E nada disso é ruim em si mesmo. Mas como acontece com todas as coisas que não são ruins em si mesmo, mas o pecado a corrompe. O pecado afeta todas estas áreas, incluindo a tradição. A tradição não é diferente. A nossa igreja, recém-plantada, com poucos anos de existência, ela está construindo as suas tradições. Tradicionalmente, para dar um exemplo aqui bem fácil, de ser entendido, tradicionalmente nós realizamos o nosso retiro no período da Páscoa. E desde o retiro do ano passado, nós estamos tentando realizar os novos batismos, o batismo dos novos convertidos, lá no período do retiro. Isso porque lá é um ambiente legal, tem piscinas naturais lá no meio da barragem, um cenário extremamente bonito para se realizar algo tão importante quanto o batismo cristão. E talvez isso venha a ser uma tradição que possa ser valorizada no futuro da igreja. O que jamais pode acontecer é, com o tempo, nós passarmos a afirmar que o batismo só é válido quando feito nessas condições. O batismo só pode ser feito no retiro, só pode ser feito em águas naturais ou coisas do tipo. E aí então nós vamos passar a condenar outras igrejas que procedem de maneira diferente, que não fazem como nós tradicionalmente fazemos. Só para a gente entender, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado com isso. Valorizarmos em excesso a tradição pode nos levar a julgamentos errados, pode nos levar a transgredir os mandamentos do Senhor e, consequentemente, pode nos levar a desprezar a palavra de Deus. Palavra essa que deve ser sempre a nossa única regra de fé e de prática. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo texto bíblico, obrigado pela pregação, obrigado por podermos aprender mais da Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos conservado até aqui, buscando em humildade, em reverência, uma correta interpretação do texto bíblico. Tentamos não ficar preso a nenhuma tradição, nenhuma interpretação humana, mas buscamos em espírito, Senhor, sermos guiados unicamente por Ti e pela Tua revelação nas Escrituras. Nos conserva, Senhor, desta forma, nos livra do erro, nos afasta, Senhor, deste perigo que é passarmos a valorizar mais tradições humanas do que a própria palavra. Não permita que isso aconteça. Nos guie sempre na Tua verdade. Nos livre sempre do erro, Pai. Para que a gente não venha, Deus, a cometer julgamentos errados, a transgredir os Seus mandamentos,
e principalmente que a gente não venha a desprezar a palavra de Deus, que ela seja central no nosso meio, que ela ocupe o devido lugar, Senhor, no nosso culto e no nosso coração. Que a nossa mente seja constantemente renovada por ela e não por pensamentos humanos. Nos ajuda, Deus, nessa renovação, porque sabemos que temos que abrir mão de muitos conceitos que para nós são certos até então. Mas a Bíblia diariamente nos confronta com a verdade. Que o Senhor faça essa obra em nós, nos guiando para que a gente venha a ter de fato uma cosmovisão completamente transformada. Nos ajuda, Deus, nesse tempo no qual nós não podemos estar aqui presencialmente, juntos, nos unindo com os irmãos, abraçando pessoalmente uns aos outros, mas que nos nossos lares a gente não esqueça e a gente não venha negligenciar a oração uns pelos outros. Que a gente possa buscar o contato, mesmo que por meios que a gente tem disponível hoje, com os irmãos, nos preocupando com as necessidades uns dos outros, buscando cuidar uns dos outros, porque eu tenho certeza que o Senhor vai nos fazer mais forte, Deus, com esse tempo de provação. Nós agradecemos, Pai, em nome de Cristo. Amém.